quinta-feira para você, nosso amigo assinante da TV Destaque, ou então para você, amigo teleinternauta que assiste neste momento a nossa live pelo Facebook. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede, a edição de número 239 da nossa história e a 12ª edição aqui na TV Destaque, nossa nova casa. Cenário ficando ajeitado, tudo ficando bonitinho. Em breve, mais novidades ainda para você conferir o Esporte na Rede. Programa dessa noite, vamos falar de Felipe Melo. Daqui a pouco a enquete sobre... Não, daqui a pouco. Segura a enquete aí que a Luciane vai dar. Daqui a pouco apareceu ali, mas daqui a pouquinho a Luciane vai falar. Polêmica sobre Felipe Melo. Também, se tem polver, vamos aqui debater um pouquinho da transferência do Neymar ao Paris Saint-Germain. Vai acontecer? Não vai acontecer? Vai dar certo? Não vai dar certo? O que é essa tranqueira de fair play financeiro? Também tem a rodada do Brasileirão. Afinal, ontem tivemos rodada, tivemos jogos e o Corinthians não despencou. Continua mais líder do que nunca, ainda invicto. E é um jogo de terminar o primeiro turno invicto. Olha, pintou campeão mesmo. Já falamos aqui umas 3, 4 rodadas atrás que já podia meio que entregar a taça, né? Muita gente ainda apostando na queda no segundo turno, eu acho que não, mas enfim. Teve rodada do Brasileiro, tem time crescendo, o Flamengo perdeu mais uma, a Ricardo tá balançando, enfim. Tem muita coisa pra gente discutir hoje, mas eu convido a você, que normalmente assiste ao Esporte na Rede, que acompanha nosso trabalho, para você ter hoje aquela aula de jornalismo grátis. Hoje, se você estiver na faculdade, você pode assistir pelo celular. Se você não estiver na faculdade, matou a aula hoje, está descansando, primeira semana, né? Volta de agosto e tal. Estique-se aí no seu sofá. Clique lá no canal 15, ou então no Facebook, a Luciane vai falar daqui a pouco, e acompanhe essa aula de jornalismo que você vai ter hoje com a presença do Elvídio Matos, mas daqui a pouco eu vou apresentar oficialmente. Luciane Bruno, minha simpatia da bola, vamos aos canais de comunicação nesta noite, seja bem-vinda mais uma vez ao Esporte na Rede. Obrigada, o prazer é todo meu, mais uma vez aqui. Manda lá, quem quiser acompanhar o programa, participar, faz como? Exatamente. Muito boa noite para você de casa, muito boa noite para os nossos comentaristas e para o nosso convidado especial, que o Leandro vai falar para você daqui a pouquinho, tá? Você deve participar do programa, deixa eu arrumar aqui meu microfone. Você deve participar do programa, tá? Agora então, tá igual a Xuxa, igualzinho, gostei agora. Né? Agora tá bonito. Agora tô no estilo. Isso. Então você entra no nosso Facebook, nossa fanpage, que é o facebook.com/programa Esporte na Rede. Então, facebook.com/programa Esporte na Rede. E você confere o nosso programa ao vivo. E também pelo Facebook da TV Destaque também você tem informações e tem também ao vivo, tá? Que é o facebook.com/tv.destaque. Então, entra lá, acompanha. Se você está aqui em Guarulhos, canal 15 da NET, você também acompanha um programa super especial e ao vivo para você todas as quintas-feiras, tá? Então temos a nossa enquete da noite que já vou passar para você de casa. Isso, agora sim, manda lá. Leandro mencionou aí para você estar aí na sua tela, se o Felipe Melo jogasse no seu time, você dispensaria sim ou não? E por quê? Você dispensaria o Felipe Melo ou você continuaria com ele no seu time? O que você acha aí de casa? Entre agora na nossa fanpage e responda aí a pergunta da noite. Eu tô aqui sempre esperando sua participação, então tô ligadinha aqui no Facebook esperando a sua resposta sobre essa pergunta, se o Felipe Melo, se ele jogasse no seu time, você o dispensaria sim ou não? Não deixe a Luciane falando sozinha, participe com ela, mande aqui a sua pergunta, sua participação. Vou até antecipar, eu nem teria contratado, mas essa discussão aqui vai rolar aqui. Deixa eu apresentar os comentaristas desta noite, que vão fazer o programa comigo, aqui ao meu lado direito, agora eu posso apontar, que eu tenho a câmera geral, um cenário gigante aqui. Mário Cardoso, depois de um longo e tenebroso inverno, seja bem-vindo, Marião. Legal, Leandro. Obrigado mais uma vez por poder participar do programa Esporte na Rede. Hoje um programa para lá de especial pelo convidado que a gente tem aqui hoje. Tem tanto assunto para destacar, o Neymar, o Palmeiras, o Corinthians, tudo, mas eu não posso me furtar a não ajudar você na introdução, né? Porque a gente trabalha com jornalismo há bastante tempo, tem um site, a gente trabalha com entrevistas, com bastidores, né? E a pessoa que está aqui hoje é um professor mesmo. Cansei de admirar o trabalho que ele desenvolve, reportagens, matérias, assim, documentários, né? Parabéns ao Esporte na Rede por trazer o vídeo aqui. É um prazer estar aqui ao seu lado. Obrigado. Muito obrigado por ele ter aceitado, né? Foi incrível. Eu mandei um inbox no Facebook. Isso aí também, eu fui muito Joselito. Depois eu conto como é que foi o processo para convidar ele. Mandei inbox ali no Facebook. Oi, vídeo, tudo bem? Só, né? Porque eu espero a pessoa responder. Aí visualizou, não me respondeu. Lógico, nem tinha por que responder mesmo, né? Aí eu falei, não, deixa eu mandar o resto, porque senão ele vai achar que ou que eu tô tietando, não sei. Vídeo, tem um programa assim, topa? Vamos. Aí, ó, fechou. Flávio Santos, meu jogador de futebol americano. Boa noite, Flávio. Boa noite, Leandro. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, pela televisão, pela internet. E é como o Mário falou, hoje é um programa estelar, um programa especial. A gente realiza um sonho quando chega perto de um cara assim. Eu quero dar um destaque muito breve, Leandro. No começo vai parecer estranho meu destaque,
Vou falar rapidamente sobre Tenho meteorologia. medo disso, vai parecer estranho. Pois é. Vou falar sobre meteorologia. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido o termo tempestade perfeita. O que é tempestade perfeita? Quando uma série de fatores combinam e faz um furacão, faz uma tempestade, faz um vendaval ser muito forte. E eu acho que pela primeira vez na história, nós estamos diante de uma tempestade perfeita que vai se desenrolar nos próximos 12 meses. E eu estou falando da transferência do Neymar para o PSG. Time doido para subir no escalão mundial, para virar time de primeira linha, craques ao redor dele e ele como protagonista. Eu acho que vai ser o furacão Neymar que vai varrer o futebol mundial nos próximos meses. Uma tempestade perfeita. Eu não tinha ouvido esse termo não, viu? Não tinha ouvido não, mas acabei de ouvir agora e vamos falar sobre isso também. Depois a gente fala com mais propriedade. Antônio Boaventura, aqui do meu lado esquerdo, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá? Boa noite. Deu seu Boa destaque noite aí, a todos presentes. O destaque foi antecipado pelo Xará Flávio, já que me chamo também Antônio Flávio. E o Neymar. Você chama Antônio Flávio? E o Neymar não. com certeza Descobrindo vai muita ser um dos protagonistas do futebol mundial. Eu destaco não a tempestade perfeita, mas a engenharia do negócio, como foi feito essa transição do Neymar do Barcelona para o PSG. E esse imbróglio todo causado, porque chegou como uma grande estrela, uma grande referência ao Barcelona, e praticamente os jornais lá apontam que a saída dele como pela porta dos fundos, né? E na verdade foi nada mais, nada menos que uma estratégia, um planejamento de carreira individual para o atleta. Legal. Bom, agora vamos apresentar de maneira oficial, né? Vamos fazer a nossa aula, começar a nossa aula de quinta-feira. Se você aí está na faculdade, enfim, acompanhe o Esporte na Rede. Eu estou aqui acompanhando pelo celular a live, porque a gente tem que monitorar até, né? Acompanhe, porque vale muito a pena, viu? Esquece um pouquinho seu professor, só por hoje, tá, gente? Não estou pedindo para ninguém matar a aula, não, mas só por hoje. Presta atenção. 42 anos de jornalismo, todos esportivos? Não. Então vamos fazer a apresentação de hoje. 42 anos de jornalismo, é repórter da ESPN há 20 anos. 20 anos, hoje está como repórter de especial. Quantas Copas? Você falava aqui fora do ar, eu não peguei. 6 ou 7? 6 ou 7 Copas, Olimpíada? 6. 6 Olimpíadas, grandes eventos, reportagens magníficas. Euvídio Matos, muito boa noite, seja bem-vindo ao Esporte na Rede, Euvídio. Boa noite a todos vocês, a vocês também. E, bom, eu estou assim meio envaidecido aqui, de tantos elogios, assim, não estou acostumado com isso. Mas vamos em frente. Mas eu queria agradecer o convite de vocês. E é um grande prazer poder falar para um público diferente, né? Para um público que se interessa por ouvir coisas que a gente vai discutir aqui, né, os temas, os assuntos, tudo. Então, é um prazer muito grande. Eu agradeço muito o convite. Não, a gente que tem a agradecer. Euvídio, aproveitando toda a sua experiência, o que de mais bonito e o que de mais feio você viu no jornalismo até hoje? Porque a gente sabe que tem coisas bonitas e feias, difícil. No nosso meio. O que você viu de mais bonito e de mais feio até hoje? Olha, vou começar pelo mais feio, que é uma coisa que existe até hoje, que é uma invasão de favela pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. É um horror, porque assim, eles agem com muita brutalidade e violência e a remoção assim, das pessoas que... Aí não vem ao caso se é um terreno invadido ou não. É que o terreno está lá, entendeu? Geralmente o dono do terreno não paga mais imposto para o Estado, não paga nada. E o Estado sempre vai a favor desse cara e contra quem está lutando pela moradia. Né? Isso já presenciei várias vezes. Em Brasília, né? Pois é, exatamente. Já vivenciei isso, já cobri várias coisas dessas assim. E outro também mas de mais bonito, é quase no mesmo sentido. Não vou falar de futebol ainda não. É a força que tem o movimento dos trabalhadores sem terra. Eu estive uma vez fazendo uma reportagem no Pará. A gente tinha um programa chamado Brasil da Copa do Brasil. Foi quando a ESPN começou a transmitir a Copa do Brasil. A gente bolou esse programa, viajando o Brasil inteiro,
mais especialmente em cidades que tinham times na competição. E, claro, foram várias equipes viajando, e coube a mim ir para o norte do país. E atrás, fui até o Amapá fazer uma história de um time lá, que aí é uma coisa de maluco, porque o time ele fica em atividade só 3 meses. Depois desmancha todo mundo, o pessoal vai embora, vai trabalhar em outras coisas, depois volta para o Campeonato Estadual no ano que vem. Mas era a primeira vez que estava na Copa do Brasil. Então era uma alegria muito grande deles, assim, né? E orgulho, né? De representar o Estado. Mas nessa viagem pelo Pará, que a gente fez até Marabá, a gente passou ali perto da Serra Pelada e tinha lá um acampamento imenso assim de trabalhadores sem terra. E era muito perto também onde houve aquele massacre em 96, se não me engano. Eldorado? Em Eldorado de Carajás, é. Então a gente parou lá para ver, porque hoje tem um memorial ali na curva do oeste da estrada. 17 de abril, acho, de 96. 17 de abril, é? Acho que é isso. Tá. E a gente fez várias imagens, várias entrevistas e tal. Então tem isso de bonito. Mas aí que entra o futebol. Porque foi o futebol que me levou a presenciar, a testemunhar, a vivenciar essas coisas todas. Fora do futebol. Mas sempre seguindo pelo futebol. Até na política também, a gente viajando por aí, né, o futebol sempre entra. Você cobriu diretas, não? Campanha de diretas? Não, eu participei em manifestações, tudo, mas eu estava fora. Eu não estava desempregado. Nessa época. Senhores, querem Impede perguntar? Vamos vocês emendar da para o profissão. vídeo aí, daqui a pouco falar do Felipe Melo. Vai lá. Quero emendar, já que eu notei várias coisas que eu queria falar, que alguns trabalhos teus maravilhosos me encantaram. E aí eu não sabia qual deles começar, né? Tem com a cobertura do acidente da Chapecoense, que é agora, né? Tá aí na tua memória e deve ter sido intenso demais. Nem vou nesse. Eu queria falar de um que você fez em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, falando das medalhistas brasileiras, das mulheres negras, né? Das atletas brasileiras, as primeiras delegações, a Melânia Luz, a Sara Menezes, e com trilha sonora do Gil, do Moraes Moreira, né? Que trabalho, parabéns. Fala um pouco desse trabalho pra gente, vai. Então, do Gil e do Moraes, e foram outros, assim, cantores, artistas, tudo. Isso foi na TV Cultura. Era um programa chamado Grandes Momentos de Esporte, que acabou, porque a TV Cultura também hoje em dia está ladeira abaixo. Acabou já tem um tempo. Mas quando a gente fazia, eu tinha um chefe maravilhoso chamado Michel Laurence. Esse era o professor. Esse era o professor mesmo. Porque o homem conhecia tudo e te dava caminhos, e te corrigia, te orientava, com uma paciência infinita. Isso falta tanto nas redações. Isso, exatamente, falta. Então era muito, assim, bom de trabalhar, sabe? Proveitoso, a gente aprendia muito com ele. E com as pessoas que estavam lá também na época. E a gente começou a fazer, então, ideia dele, dentro desse Grandes Momentos de Futebol, entrevistas por exemplo, com o Gil. Ele era torcedor torcedor do Bahia. Então, ele falando dos jogos que ele assistia, dos campeonatos, falou daquele aquela famosa decisão da Taça Brasil que o Bahia ganhou do Santos, 59. em 59, cantou o hino do Bahia. E uma vez, fiz também o Moraes Moreira, claro, Flamengo, e aquela música que ele fez para o Zico, né? Então era isso, sempre, e é legal de fazer isso porque, assim, para mim, acho que para vocês também, o futebol é cultura popular, né? Acho que o futebol não é número, estatística, não é nada, né? Faz parte da nossa cultura popular. E por isso que o futebol se engrandeceu de uma forma muito especial, né? Bicampeão do mundo, tricampeão do mundo, e pentacampeão do mundo. Não sei se não vai ser hexa, isso porque as coisas mudaram, né?
Mas, assim, você seguindo assim, o futebol, você segue a cultura brasileira, segue uma paixão, e isso te dá a oportunidade de se fazer um universo. Você tem um universo pela frente de possibilidades de Esse país tão rico fazer, que a gente pois tem, né? claro, de fazer grandes reportagens, né? Mas não é só querer, né? Infelizmente não é só querer, talento também, né? Flavinho, quer mandar? Eu vídeo. Esses dias eu estava mexendo na internet, em textos jornalísticos. Lá vem aquela, né? Tá. Não. Eu vi pesquisa, viu? Aqui não tem jornalista preguiçoso, eu o pessoal pesquisa Vou bastante. surpreender vocês agora, hein? Eu vi um texto do Eu Mário. tenho medo dessas coisas. Né? Começamos com tempestade perfeita. Daí pra baixo. Tá, vamos lá. Eu vi um texto do Mário Filho, maravilhoso. Mário Filho, que até o Menon postou no UOL. E eu acredito que você tenha pego essas referências lá atrás. Mário Filho, Nelson Rodrigues. Eu gostaria de saber se foram esses caras que inspiraram você ou alguns outros do jornalismo, porque as referências naquelas décadas eram espetaculares, né? Bom, eu não conheci nenhum dos dois pessoalmente. Eu aproveito, eu vídeo só para emendar na dele, e aproveita e se der, a gente daqui a pouco vai fazer intervalo, mas Que se der, pergunta, hein? Traça um panoramazinho do jornalismo esportivo hoje para você. Como é que você vê hoje o jornalismo esportivo do Brasil? Então vamos lá para o Mário Filho e o Nelson Rodrigues. Eu sempre li o que eles escreveram. Não só os livros que eles escreveram, mas crônicas publicadas nos jornais. E assim, do Mário Filho, ele era desculpa a expressão, mas era um tarado assim, pelo esporte, né? Ele vivia aquilo. Pô, a ideia do Maracanã foi dele, né? O nome do Maracanã ainda é Mário Filho. O meu pai, desculpa interromper, meu pai Não. nasceu em 1929, morreu já faz algum tempo e tal, e foi ele que me ensinou a amar o esporte, né? Ele torcia pelo Flamengo, e ele me deu logo pequenininho, com 7 ou 8 anos de idade, ele nunca me deu camisa, não me levou ao estádio, não me obrigou a torcer nada. Tanto que eu escolhi um outro time aqui em São Paulo, ele era do Rio. Mas ele me deu um livro do Mário Filho chamado Histórias do Flamengo, que tem coisas sensacionais ali. Seu pai torcia para quem no Rio? Torcia pro Flamengo. Tá. Então eu comecei a ler esses caras, acho que mesmo antes de ir para o esporte, sabe? E o Nelson Rodrigues, bom, aí é um gigante, né? Porque aí tem teatro, tem tudo, né? E as crônicas dele, né? Tem uma história, acho que você deve saber, Fluminense. Tricolor. E aí ele ia para o Maracanã, mas ele não conseguia ver o jogo. Porque ele enxergava mal, já mais velho assim, né? Mas sempre tinha um cara que ia cantando para ele o que estava acontecendo, aí ele voltava para o jornal, e ele era um exagerado, né? Um exagerado ele era. Porque, era um hiperbólico. Exatamente, porque possíveis. Para ele descrever uma jogada, era uma coisa épica, né? Era uma coisa que poesia, né? estava acontecendo Literatura, ali, Poesia. e a humanidade toda tinha que saber o que estava acontecendo ali, né? Era um bárbaro, né? Era muito legal. Esses caras foram referência para mim nesse sentido, de lê-los, sabe? E outros caras trabalhando com eles. O Michel, o Trajano, assim, um monte de gente. E mesmo o nego fora do futebol, que eu trabalhei, assim, eu sempre fui pegando ali. Eu sou uma soma. E o panorama de hoje, o panorama do jornalismo esportivo hoje? Bom, Aí Só você essa pode- perguntinha. você pode optar- Só isso, Não, porque é simples. Tem vários vieses para responder. Você pode responder do ponto de vista de conteúdo, Eu acho- profissionais, eu e acho- de mercado, que todos nós sabemos que não, o no mercado mídia está uma porcaria. tá uma porcaria mesmo. Mas eu acho que tem muita gente dando opinião. Eu acho que não tem assim, ninguém. Não tem informação, falta informação. Falta informação, tem muita gente chutando, né? Recebendo o WhatsApp, dando no Esse- programa como se fosse verdade, sem isso, apurar, exatamente, né? E pondo de lado a figura do repórter, né? Que, ser repórter é maravilhoso, né? Não é? Que é o cara que apura, Você está lá nas investiga. coisas, claro. Né? Você está ali... Você tem a chave, né? Exatamente. Então... Só que muitos não conseguem abrir a porta. Né? muita gente, acho que é a maioria. Mas então, assim, eu fico triste, assim, pela situação de hoje, sabe? Porque você vê os programas, assim, são um parecido com o outro, nas emissoras, tudo, né? Então, acho que falta ainda aquela ousadia, aquele atrevimento de
de botar a turma na rua, sabe? Para sair atrás da notícia. O repórter tem que estar onde a notícia está. Não é? Não é para dar opinião, não. Ou seria ousadura, né? Daqui a pouco falaremos de Felipe Melo. Eu vou chamar o intervalo, que a gente está já com 20 minutos de bloco, fazer o primeiro intervalo de programa. Na volta você pergunta, tá? Boaventura, prometo que você pergunta. A gente vai discutir enquete, porque tem participação aqui do nosso público. A Luciane vai ler já as respostas da enquete. Quero ouvir a resposta do Elvídio e de todos nós aqui para falar de Felipe Melo. E se der tempo, a gente tem que colocar um pouquinho do brasileiro, pelo menos para informar. Afinal, ontem teve rodada, né? Corinthians mais líder do que nunca. Combinado? Pausa, ó. Bebendo aquela aguinha na caneca do Esporte na Rede, já voltamos. Tchim, tchim. Legal, Esporte na Rede de volta já então com o seu segundo bloco, hoje recebendo aqui Elvídio Matos. Se você não participou, participe, porque a partir de agora vamos responder as enquetes. Claro, antes Antônio Boaventura vai perguntar, a Luciano quer perguntar, enfim, mas a gente vai responder a enquete nesse bloco aqui. No último a gente fala de brasileiro, a gente dá aquele ampassant, mas pelo menos um comentáriozinho ou outro. Luciano e Bruno, quem não participou ainda, hora de participar, tem enquete, já quero que você leia a participação na enquete aí, manda bala. Agradecer você de casa pelas participações, a enquete está aí na sua tela, né? Se o Felipe Melo jogasse no seu time, você o dispensaria sim ou não, né? Se o Felipe Melo jogasse no seu time, você dispensaria ele sim ou não e por quê? Temos aqui várias participações já. Vamos ler, por favor. Tem muita gente aqui contra o Felipe Melo, né? Achando Manda que realmente... bala. O Roberto Rogério Rocha, um grande beijo para você, Roberto. Ele disse que a princípio nem o contrataria, mas se uma vez contratado, se não rendesse, ele simplesmente o dispensaria. Um grande beijo aqui para o Roberto Rogério Rocha. O Marcelo de Assis disse que nem contrataria. Um grande beijo aí para o Marcelo. O Daniel Rodrigues, ele disse que contrataria porque ele gosta de jogar o mesmo jogo do videogame que eu. Olha só. Temos que também... fase. Que fase, né, Leandro? Temos aqui o Marcelo de Assis. Ele disse que está sem paciência para assistir o Brasileirinho. Ele está dizendo aqui, ele está brincando. Brasileirinho. E ele disse que também não contrataria aí o Felipe Melo. Temos o Dom Aurelione. Um grande beijo para você. Ele diz que, na minha opinião, ele é um jogador mediano, diz que fala demais aqui na opinião dele e não acrescentou quase nada para o Palmeiras, né? Eu não gostaria que ele fosse para o Corinthians, mas se ele fosse contratado, com certeza não seria um bom rendimento aqui, na opinião dele. O André Aguiar diz que sou da mesma opinião do Roberto Rogério Rocha, um atleta que só sabe falar demais e acrescenta pouco ao time, sem falar que bate demais, aqui na opinião do André Aguiar. O Júlio Passarelli, um grande beijo para o Júlio Passarelli, ele diz que dispensaria o Cuca Estrelinha. Imagine o Luxemburgo, técnico, que só trabalhou com cobra criada e foi campeão sempre, aqui na opinião do Júlio Passarelli, um grande beijo para você. E temos aqui o Luciano Costa. Sim, com certeza é um cara muito ruim. Nem no meu Cartola ele está escalado. Um grande beijo para você. O Sandro Valenciano, ele é da Várzea e tem vaga para ele aqui no time da Quebrada. Na Várzea tá valendo. Só aproveitar, Luciane, para mandar um abraço aqui para o Napoleone Júnior, que está na nossa escuta. Grande abraço, Napoleone. E para o Odair Júnior, que mandou um abraço aí para a gente, para toda a equipe do programa. Odair, lembra do Odair? Odair, gente boníssima. Fez câmera para a gente também. Boaventura, aquela pergunta que eu tinha te prometido. Vai lá. O vídeo ele ressaltou aqui que o futebol faz parte da cultura, né, do brasileiro. E eu quero saber a opinião dele, se o futebol precisa ou é omisso na entrega dos valores que a sociedade espera, já que a sociedade tem o futebol como um norteador. Você diz na malandragem, naquela coisa? Não é isso. O futebol precisa participar mais com ações sociais? Eu acho. Se envolver mais, né? E vou botar o Neymar e o pai dele nessa resposta aí. É assim, é muito dinheiro que rola no mundo do futebol. Muito dinheiro mesmo. Mas apesar de que aqui no Brasil, apenas, eu acho que 1% dos jogadores ganham bem. Né? Os outros 99% ganham... Jogam 3 meses. E jogam 3 meses. Ganham menos do que R$1.000 por mês, bem menos, e jogam 3 meses só. Então alguma coisa tá errada, né? E outra coisa, os valores dos jogadores, é duro porque o atleta, aqui no Brasil, dificilmente ele fala o que sente. Dificilmente ele reclama de alguma coisa, assim... dificilmente ele dá sugestões para mudar uma coisa ou outra. Isso é uma falha muito grande
Isso já vem, não é de agora. Ou seja, precisamos ter mais Sócrates, né? Exatamente, é isso aí. Precisamos ter mais Sócrates. O Casagrande ainda dá umas tijoladas assim nos comentários dele, né? Mas enfim, na questão do dinheiro, que eu ia falar do Neymar e você falou de ações sociais, você não acha, né, que esse dinheirão todo que está rolando aí, tem a coisa do fair play financeiro, tem a coisa que o Santos não vai ficar com nada, essa transação. Para a gente até poder contextualizar o vídeo, o tal do dinheirão, eu não consigo quantificar 820 milhões de reais. Pois é. Isso na multa rescisória, mais a transação que deve girar em torno de 1 bilhão e 100. Eu não consigo quantificar isso em grana, em volume. Informação bem interessante. O Neymar vai ganhar 500 milhões de euros por semana. 400 mil reais por dia. É muito, 500 milhões por semana não existe. 400 mil reais por dia. 500 mil, por dia. não, 1 milhão. Eu tava vindo para cá escutando. Ele vai ganhar 1,5 milhão de reais, acho que por semana, uma coisa assim. Então é que tá. Ele não podia posto, fazer alguma coisa? Isso não posto, por favor. Não é? Eu acho que era obrigação dele fazer alguma coisa. Como eu também acho que ex-jogadores e ex-atletas, quando fundam um instituto, para quê? Podia dar o dinheiro para fazer escola, não é? Porque não se tira só a criança da rua jogando futebol, vôlei, peteca, essas coisas. Se tira para estudar também, né? Eu acho que eles deveriam pensar melhor nisso e trabalhar nesse sentido, em vez de um instituto, não sei o quê, instituto, sei lá da onde, uma escola no bairro, no seu distrito. Mas aí como é que faz marketing do nome, né? Aí como é que faz marketing do nome, né? Se não, bom, né? Mas é uma escolha, né? Claro, aí é uma escolha. Então, mas aí como é que faz? A gente tem que a cabeça desses caras pensa assim, infelizmente. Luciane, quer perguntar? Eu queria perguntar para o nosso convidado, pelo vídeo, qual seria o momento mais marcante da sua carreira em todos esses anos, cobrindo jornalismo esportivo, né? E se tem algum momento que te marcou no sentido negativo também? Né, um momento marcante, feliz, e um momento que não foi tão feliz assim, que você queira compartilhar com a gente. Tá bom. Começar pelo feliz, tá? Claro. E não é de futebol. É daquele Usain Bolt. Assim, na Olimpíada de Pequim, que foi a primeira Olimpíada dele, em Olimpíada eu sempre cubro atletismo e judô, que eu gosto. E eu cobria, assim, acompanhei o Bolt em Pequim. É um espetáculo. É uma coisa de você ficar emocionado mesmo. Porque a prova dos 100 metros, que é a mais nobre do atletismo e a prova mais nobre de uma Olimpíada, ela tem uma grandeza, sabe? O estádio lotado. Quando se anuncia... Para acompanhar 10 segundos. Né? Pois é, exatamente. Quando se anuncia suas marcas e os atletas, os corredores ficam lá abaixo, silêncio absoluto. Não se ouve nada. Pá! Que dura 10 segundos, isso aí. E é uma coisa maravilhosa. E é de uma felicidade intensa, porque ainda mais com um cara como esse, como Bolt, que corre, parece que sem pôr o pé no chão, né? São passadas como largas. Voasse, né? É como se ele voasse, sobrevoando assim, a pista e olhando de lado, assim. Sorrindo. Cadê os caras? Tá? Né? A galera morrendo, ele termina inteirão. É isso, tudo isso que ele é, pena que foi a última Olimpíada. O último Mundial agora. Vai ser o último Mundial agora. Dele também que ele transmite, né? De estar ali naquele contexto. Né? Aquele gesto. Diferenciado de muitos, né? Que estão ali só por compromisso. Exatamente. Ele tem uma majestade, assim, né? E tudo isso que ele faz na pista e antes, nos treinos, tudo, isso, assim, é um conforto para a gente ir entrevistá-lo, mesmo que essa entrevista demore 2 a 3 horas para acontecer, sabe? Porque ele vai falando com todo mundo,
aqueles caras têm aquelas posições lá de câmera lá fora e tal, e a gente que fica na chamada zona mista, que é um terror, né? Então somos lá o... Mas tu tem que falar com o cara, porque é o cara, né? É um nome que vai ficar para sempre no esporte, né? Então, mas isso não é a parte triste, é até legal. Você fica meio chateado lá, pô, o cara não vem e tal, mas quando ele vem, ele não foge de pergunta nenhuma. Não economiza. Não. E a parte, assim, triste, foi a morte do Serginho, do São Caetano, em campo. Aliás, foi assim porque ninguém sabia que ele tinha ou não tinha, né? Ninguém sabia o que era um fibrilador. Ninguém se importava de ter uma ambulância ou não no estádio. Não havia condição, né, nem de atender corretamente. Não tinha. Aí, por causa de uma morte, né, assim, trágica da forma que foi, aí se começa a pensar nas coisas, então, tomar mais cuidado e tal, né? Mesmo assim, mas morreram mais uns tantos por aí, né? Com certeza. Né? Então, esse foi assim, uma coisa bem triste de se ver assim dentro do esporte. Esse né? foi um episódio que foi uma pena mesmo. Senhores, vamos falar um pouquinho de Felipe Melo. Temos aqui em torno de 6, 7 minutos para a gente terminar o bloco. Vamos falar um pouquinho de Felipe Melo, responder a enquete da noite. Posso pedir para o Elvídio começar com ele a convidado de honra? Lógico. Elvídio, se o Felipe Melo jogasse no seu time, que eu não sei qual é, não te perguntei nem fora do ar, depois pergunto pra você. Não, mas eu não tenho nenhum problema ainda. Você fala? Qual? Santos Futebol Clube, Glorioso, Avinegro Se Praiano. ele jogasse no seu time, você dispensaria? Não jogaria, não seria contratado. Por quê? E outra porque Pôr na mesa. não dá. Para o time do Santos não As características dele se não enquadram, dá. Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu acho que essa breve passagem dele pelo Palmeiras, ele fez o que disse que queria fazer quando na coletiva, quando foi apresentado. Ele disse que você precisa... E deu. Não é? E agora já pode ir embora. Pronto, cumpriu, né? Vai com o dever cumprido. Vai com o dever cumprido, missão cumprida. Eu vou falar um negócio para você. Essa enquete foi motivo. O nosso grupo de WhatsApp ele é uma paz. Ele quase não tem comentário, porque a gente usa mais para combinar, ó, quem está na escala de hoje, quem é que vai vir no programa, tal, como é que tá, eu passo o convidado quem é, a pauta vai ser essa. Então é uma paz no nosso WhatsApp. Foi colocar a enquete do Felipe Melo e o grupo explodiu. Tá aí a enquete, ó. Se o Felipe Melo jogasse no time, você dispensaria? Foi colocar esta enquete e o grupo explodiu, porque temos duas linhas de pensamento bem diferentes ali. Não só o grupo, né? O Facebook também explodiu. Também, mas no grupo explodiu. E o Gustavo era para estar aqui hoje, inclusive convidei, eu falei, vem lá falar, aproveita, né, já falar a sua opinião e tal, porque ele é totalmente favorável ao Felipe Melo. Gustavo, vou tentar transmitir a sua opinião aqui, que é de vez. Ele é favorável, ele acha que tem que ter um jogador cascudo, que cobre os outros. E eu fui pelo lado que, tudo bem, você até pode ter um cara desse, mas não na frente de todos os companheiros, você tem que respeitar a sua hierarquia, você tem um chefe. É assim em qualquer empresa, mesmo que o futebol seja diferente, mas ele é uma empresa, hoje está mais profissional, né? As pessoas estão entendendo esse ambiente corporativo. Então, o nosso grupo de WhatsApp explodiu como nunca. Farei outras enquetes assim, porque gostei muito. Então, por favor, Flavinho Santos, você que era um defensor da não vinda, não contratação do Felipe Melo, diga aí. Depois eu quero ouvir o Mário. Olha, eu acho que o Felipe Melo, o Elvídio falou um negócio aí muito legal, que ele falou que ia dar tapa na cara de uruguaio, e deu de fato. E deu. Isso é uma característica do Felipe Melo. O Felipe Melo é o cara mais óbvio e mais previsível do mundo. Todas as vezes que o Felipe Melo é contratado, existe a expectativa, se você me permite usar aqui Dá para usar aqueles memes, né? Expectativa versus realidade no Facebook. Então. Sempre existe a expectativa de M reticências. Na Copa de 2010 foi assim. A nossa seleção saiu daqui, todo mundo com medo do Felipe Melo, o que ele fez? Pisou no holandês. Você pesquisa a carreira do Felipe Melo na Itália, na Turquia, em todo lugar que ele jogou, ele sempre começa fazendo média com a torcida. Aí, 6 meses, 1 ano, ele mostra o dedo para a torcida e quase causa uma guerra civil, quando ele fez a Turquia. Ou ele sai de maneira contestada, quebrando o contrato. Então, um time que se planeja, e se planejar significa tentar adivinhar, não estou usando um termo grosseiro aqui, o que vai acontecer no futuro, o Felipe Melo dá o futuro de bandeja para você. Ele pega uma bandeja igual um garçom e te entrega quando você assina o contrato com ele. Não precisa nem de bola de cristal, né? Pois é, então é previsível. O time que contrata o Felipe Melo, com todo respeito a quem já contratou, é um time burro, que não planeja. Marião, e aí? Se ele jogasse no seu time, você dispensaria?
Bom, só para rapidinho, porque vocês já falaram bastante do assunto, né? Bastante, acabamos de começar. Não, mas a discussão os assuntos principais já foram pontuados, né? Quando ele foi contratado e ele deu aquela entrevista, eu disse aqui que a entrevista tinha sido profundamente infeliz. Entrevista de Chuck Norris. Depois, o episódio no Uruguai só comprovou isso e já deixou a situação dele em cima da linha da navalha. Porque como é que você chega falando um negócio desse? Não precisava. E aí... E tem um detalhe que diz que você está falando. Teve todo esse imbróglio agora, nenhum dos jogadores do elenco do Palmeiras saiu em defesa do Felipe Melo. Dadas as entrevistas do Dudu, que é o capitão do time. Uma ou outra publicamente, mas aquela meio padrão, né? Não, ele não tinha problema nenhum com o ambiente. Ninguém foi a favor do jogador. Aquela coisa meio blasé. Então, quer dizer, já estava saturado o relacionamento dele com os próprios companheiros de clube. Né? Então, eu não foi à toa a dispensa. Não vou nem medir se ele é um bom jogador, um ótimo jogador, o quanto ele pode ser diferencial num clube aqui no Brasil. Mas eu dispensaria do meu time, acho que no meu time também não contrataria, né? Não dá para pagar o salário dele. Quando você vê as imagens, por exemplo, daquele trote que a equipe do Palmeiras deu no Roger Guedes, ele foi acima da conta, eu achei, sabe? E depois vários outros episódios, né? E você pode ver no campo o resultado. Depois que ele saiu, o Palmeiras tem a melhor campanha do Campeonato Brasileiro. Boaventura, complete aí. E o Felipe Melo é um daqueles jogadores que já entrou naquele hall dos jogadores de contrato de produtividade. Se quiser, porque o contrato é esse. Você jogou, você ganha, você fez o gol, você tem bônus. Tem que ser dessa forma, porque o Felipe Melo, ele é exagerado. Ele é a hipérbole do futebol. E isso nos dias atuais... Mas há hipérboles positivas e hipérboles negativas, né? Mais negativas do que positivas. Mas eu acho que ele já foi um bom jogador. Já. Não é mais. Inclusive, acho que agora ele é um personagem dele mesmo. É porque... Inclusive, no fato que você cita da Copa, eu até discordo. Eu acredito que ele não foi o fator principal da eliminação do Brasil frente à Holanda. O Brasil vencia o jogo. Com gol dele. Cabe também ao treinador observar os cenários que podem acontecer. Você está vencendo por 1-0, opa, eu tenho um a menos, vamos mudar a estratégia. Quem pode organizar o time dentro de campo? Não foi passado isso, então o time... A Holanda passou como um rolo compressor para cima do Brasil e o Brasil não demonstrou nenhum tipo de poder de reação. E também o que o vídeo colocou é legal, que ele foi um bom jogador, né, o vídeo, porque muitos times do Brasil têm mania de tentar repatriar o jogador que está já em decadência na Europa e tal. Alguns ainda rendem aqui e jogam bola, porque o futebol brasileiro tem um nível técnico inferior. Então, está em decadência o futebol brasileiro. Chegam dando carta aqui. Alguns você consegue apostar e alguns conseguem funcionar, certo? Mas tem alguns que acontece isso como aconteceu com o Felipe Melo. E é legal quando você tem, às vezes você traz de fora, mas você tem um serviço de análise de desempenho legal, uma contratação pontual que você traz. O Corinthians trouxe o Balbuena, ninguém conhecia o Balbuena. Ok, deu certo. Trouxe o Pablo, ninguém lembrava do Pablo. Quando trouxeram o Lugano para o São Paulo, que era a contratação do DVD, do presidente, ninguém dava nada para o Lugano, foi um ídolo. Então é aquela coisa meio pontual. Aposta que pode dar certo ou pode dar errado, e aí, como você falou, é que o Felipe Melo é previsível. A chance de dar problema era grande, certo? Claro. Vamos fazer um intervalinho? Na volta, então, a gente fala de Campeonato Brasileiro e mais aqui com o Ovidio Matos. Deve ter pergunta, deve ter participação. Ovidio, tá curtindo o Esporte na Rede? Tô. Tá bom. Tô aprendendo também. Você sabe que esse tipo de pergunta a gente faz no ar, porque se a gente fizer fora, né, corre o risco. Não, que porcaria. A gente faz no ar, Posso fazer um intervalo? Só pra gente poder fazer um bloco inteiro, poder falar de brasileiro, a gente pergunta mais. Aquela pausinha, faz tintim comigo de novo aqui, Luciane. Aguinha, voltamos já. Não derruba em mim não, já voltamos. Isso aí, Esporte na Rede de volta, já com seu último bloco, infelizmente passa voando, temos aí 10 minutinhos de programa. Quem não participou ainda pode participar, a gente está na live aqui na internet, você pode participar pelo Facebook, pela nossa fanpage, enfim, responder a nossa enquete da noite, que é sobre o Felipe Melo. E a Luciane Bruno tem uma participação aqui para ler especial. Seus fãs estão pululando aqui na internet, Mário Cardoso. Temos aqui o Alisson Franklin, né? Essa transmissão com o Mário está show. Parabéns à TV Destaque. Sim, tudo é de muita qualidade. Muito obrigado, Alisson. E ele ainda completa. O Mário acertou em cheio quando falou da primeira entrevista do Felipe Melo. É seu fã, mande um abraço pro seu fã. Ô Alisson, um grande abraço para você. O Alisson é um amigo da Máfia TDO, o grupo que a gente tem, torce pro Galo e mora no México.
Então ele está assistindo ao Esporte na Rede, via live, na nossa live no México. Um grande beijo, um grande abraço para todo o pessoal do México aí. Alisson Franklin. Fala de Campeonato Brasileiro nesse bloco, vamos colocar as telinhas só pra gente falar dos resultados de ontem. E aí a gente coloca o vídeo nessa roda também. A gente pega aqui no meu roteiro, que velho para enxergar de longe é difícil lá na tela. Olha lá. Ontem, então, Sport 2, Fluminense 2, bonita homenagem ao Abel Braga pela torcida do Sport. Linda. Né? Chapecoense 1, Bahia 1, Atlético Mineiro 0, Corinthians 2. Quando todo mundo fala assim, vai perder, não perde, o Corinthians tá sólido, já é campeão. Pode dar. A briga agora é pelo vice, gente, sinto muito. Vitória 3, Ponte Preta 1, Botafogo 1, Palmeiras 2, tá crescendo um pouquinho na tabela. Santos 3, Flamengo 2, balança, Zé Ricardo, balança. E ainda tivemos Atlético Goianiense 0, Grêmio 1 no finalzinho, pra não deixar o Corinthians esgarrar tanto. Hoje... começou às 7h30 da noite. São Paulo e Coritiba, Morumbi. Mário Cardoso, nosso plantão. Quanto está? 19 minutos do primeiro tempo, 0-0. Atlético Paranaense e Avaí também começou às 7h30, Arena da Baixada. 22 minutos do primeiro tempo, 0-0. Tudo 0-0. E Vasco e Cruzeiro jogam um pouquinho mais tarde, às 9 da noite, no Raulino de Oliveira. Vamos colocar a classificação aí, ó. Então tá assim. Corinthians 44, Grêmio 36, Santos 34 e Palmeiras 32, o G4, que são os que vão direto para a Libertadores. Flamengo 29, Sport 28, completando o G6, que são os dois que vão indiretamente para a Libertadores. Aí vem Botafogo 24, Vasco 23, Cruzeiro 23, Atlético Mineiro 23 também, próxima página. Chapecoense 22, Fluminense 22, Ponte Preta 21, Bahia e Atlético Paranaense 20, e ainda beirando a zona ali do rebaixamento está o São Paulo com 19, acho que vai ganhar agora à noite, minha opinião. Coritiba 19, é confronto direto, ou seja, né, confronto direto agora no Morumbi. Avaí 17, Vitória 16 e Atlético Goianiense lanterna com 12. Próxima rodada, pode já emendar aí, próxima rodada que acontece neste final de semana. Tá aí na telinha, deixa eu pegar aqui no meu roteiro. Então tá aí, ó, no sábado nós temos Corinthians e Sport na Arena Corinthians às 7 da noite. Deve vencer e levar o primeiro turno invicto, eu acho. Eu já discordo. Calma, Boaventura, segura os hormônios aí. Fluminense e Atlético Goianiense vão jogar no Maracanã, ainda no sábado, então 7 horas também. No domingo tem Flamengo e Vitória no Luso Brasileiro às 11 da manhã. Cruzeiro e Botafogo no Mineirão às 4 da tarde. Coritiba e Chapecoense no Couto Pereira também às 4. Grêmio e Atlético Mineiro na Arena Grêmio. Jogo difícil pro Grêmio, olha lá, 4 horas. Na outra página temos Bahia e São Paulo na Arena Fonte Nova, ainda 4 horas, isso no domingo. Também às 4, Palmeiras e Atlético Paranaense no Allianz Parque. Ponte Preta e Vasco jogam no Moisés Lucarelli um pouquinho mais tarde, às 7. E Avaí e Santos também na ressacada às 7. Não teremos o jogo da segunda-feira nessa rodada, porque o jogo do Fluminense foi antecipado, porque o Fluminense também deverá fazer um jogo no meio de semana, aquele jogo adiado por conta do falecimento do filho do Abel Braga. Campeonato Brasileiro, senhores, vamos lá, uma passando aí, pelo menos uma pincelada. Bom, primeira coisa, legal você olhar para essa rodada, porque você já projeta. No último rodada do outro turno, quando o negócio estiver fervendo, pô, é com esse time aqui que o meu vai jogar. Então você já dá para saber, se chegar na última rodada, se vai ter pedreiro ou não. Bom, tem coisas importantes para a gente pontuar, né? A manifestação da torcida do Sport, homenageando o Abel, é daquelas de arrepiar, maravilhosa. Parabéns ao torcedor do Sport, parabéns ao povo pernambucano, sensível, que conseguiu dar a ele um carinho que ele merece, porque não é qualquer um que consegue se levantar depois de uma tragédia como essa. 2 dias depois estava lá cuidando dos meninos, foi abraçado na hora do gol, me arrepio de novo até agora, outra vez. Vou falar do Corinthians, né? Não tem como a gente fugir do Corinthians. É campeão, Mário, sim ou não? Olha, eu não gosto disso. Quando você me perguntou no começo do campeonato, vamos à bola de cristal do Felipe Melo. Quando você começou no começo do campeonato, eu falei que ia ser o Palmeiras. Eu ainda acho que o Palmeiras é o time que pode tirar o título do Corinthians. Mas hoje pela primeira vez, eu virei pro meu vizinho, que é corintiano doente, e virei para ele: seu Milton, pintou o campeão. Corinthians, mesmo sem os seus principais jogadores... O time não toma gol nem fora de casa. Jogando contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, vai lá e ganha de 2-0. Já ganhou do Grêmio fora, ganhou do Palmeiras fora e ganhou do Atlético fora. Que mais que ele precisa fazer para dizer para mim, olha, o Corinthians vai ser campeão? Galera, entrega a taça, vamos brigar pelo G4 ali, ainda quem quiser entrar na Libertadores direto, pelo G6 quem quiser uma rabeirinha na Libertadores. Para mim já era. Boaventura? Eu considero... Vai lá, discorde de tudo e fale que vai perder pro Sport no final de semana. Vai. Eu considero nessa primeira parte do campeonato o principal destaque, o ressurgimento do Vanderlei Luxemburgo. Até antes do Cuca ser contratado pelo Palmeiras, eu entendo que esse elenco, a qualidade e o perfil desse elenco caberia nas mãos do Vanderlei Luxemburgo. Porém, mesmo com o Palmeiras em ascensão, acredito que ele, querendo, é o melhor técnico do futebol brasileiro. Porém, sabemos de algumas variáveis que norteiam, que fizeram ele cair de produção e ficar no ostracismo. Mas o Sport vem crescendo muito desde a chegada dele.
não é à toa que ocupa a 6ª colocação, e mesmo que o Corinthians, que o Sport não consiga vencer o Corinthians, mas vai impor bastante dificuldade ao time alvinegro, mesmo sendo na arena do Corinthians. Eu acredito que o Sport pode surpreender o Corinthians, mas não que o Corinthians vá cair na tabela. O Corinthians está muito consistente e sólido no campeonato. Tem uma proposta, que é o que faltou para o Palmeiras, planejamento. Mesmo com um montante de dinheiro, o Palmeiras não conseguiu montar um time. O Palmeiras está conseguindo agora, estamos em agosto, quase no final do ano. Só para pontuar, é muito rápido, Boaventura. Olha como o futebol é uma coisa que pode surpreender e como os dirigentes do Corinthians deram sorte por vias tortas, porque os dirigentes do futebol brasileiro são míopes, né? O Paulo Massini gostaria de falar isso muito na Rádio Globo, ele tem razão. O presidente do Corinthians, Mário Gobi? Não é Mário Gobi. Roberto de Andrade queria ter trazido o técnico do Atlético Nacional Medellín, o Rueda, Antônio Rueda, é isso? Reinaldo Rueda, queria ter trazido ele. Não deu certo. Cogitou-se Marcelo Oliveira, não deu certo. Aí estava sem dinheiro, falou, vamos fazer o seguinte, então vamos colocar o Carille mesmo e dar uma chance pro cara. Se ele tivesse dinheiro, o Carille não estava no comando do time, para você ver como os dirigentes são míopes. Você tem um cara em casa que é auxiliar há 500 anos, conhece todo mundo, conhece o clube, dentro do clube, os organismos do clube, estava acostumado com o esquema do Tite, estava acostumado com o esquema do Mano Menezes, sabia como fazer e não ia ter chance de mostrar o trabalho que ele está mostrando. O Mário colocou, sendo campeão paulista, terminando um turno brasileiro invicto e quase campeão brasileiro. E digo mais, se mantiver essa base e chegar na Libertadores do ano que vem assim, é favorito para levar a Libertadores. A maior campanha do primeiro turno da história do Pontos Corridos. O que citou foi muito importante, porque, tirando o Vanderlei Luxemburgo, que eu entendo é o melhor técnico do futebol brasileiro, que o futebol tem no Brasil, ressuscitou. Mano Menezes e Tite, para mim, são espetaculares. Jair Ventura fazendo um excelente trabalho e crescendo. E ele teve essa escola. Faltou a visão que você colocou. Poxa, o cara trabalhou os 2 últimos técnicos da seleção brasileira que foram campeões no Corinthians. Dirigente míope, quer gastar dinheiro que não tem. Vídeo, fala pra gente, o brasileiro aí pra gente seguinte, fechar. É sobre o Corinthians. Essa história agora são 18 rodadas sem perder, né? Invicto. Bateu o recorde do total de 30 jogos, se eu não me engano. 30 ou 31 partidas no 33 total. Jogos. 33, carregando o Paulista. Mas no Campeonato Brasileiro. Isso, né? Brasileiro São 18 rodadas, 18 jogos sem perder. Eu tenho muito medo de time assim eu não confio em time que ganha, porque quando chega a hora de perder é uma desgraça. Né? Aí eu vou lembrar do Mário Filho, que a gente falou no primeiro bloco, que ele disse uma vez o seguinte, que a vitória é uma espécie de doença que só a derrota cura. Então acho que é isso. O Corinthians precisa perder, entendeu? Para provar mesmo que ele é o time para ser campeão. Não adianta ser campeão. Para ver o baque que vai sentir. Claro. Flavinho, arredonda aí rapidinho para a gente fechar. Bem rapidinho, a gente tem que elogiar aqui um personagem desse futebol brasileiro que anda combalido, né? Anda com personagens ausentes. A gente não tem grandes jogadores carismáticos, grandes técnicos, e está surgindo no litoral, que é um velho conhecido nosso, que estava meio esquecido no mercado, que é o Lever Coupe. O Lever Coupe tem dado entrevistas sensacionais. A gente tem que pontuar isso. Deixa que muita gente não apostava no Abel, o Abel está indo bem também. O time do Santos. Recuperou e, pegando uma carona no que você falou aí, eu trouxe uma estatística do Santos há 15 dias atrás, falando que era um dos times que menos driblava no campeonato. E a escola santista sempre foi de futebol ofensivo e de drible. Rápido e toque. E o técnico é um grande gerenciador de recursos. O Lever Coupe detectou isso, fatalmente, e agora vocês podem reparar, o Santos está fazendo muito gol de fora da área. Então, se não está conseguindo entrar, está chutando muito de fora da área. Tem que ter inteligência. Já visto o jogo de ontem. Pois é, chutando muito. Ele viu uma maravilha. Ele detectou que o time não está driblando, não está conseguindo furar as defesas e começou a chutar de fora da área. Então, parabéns ao Lever Coupe. E só para completar, isso vai em desencontro com aquele ditado que diz: o treinador não entra em campo, não ganha jogo. Ganha sim. Gente, infelizmente o programa acabou. Como o tempo está curto, eu vou deixar só o vídeo falar para dar uma mensagem final de despedida. Luciane, obrigado. Até semana que vem. Querido. Boa noite a todos. Marião, até semana que vem. Semana que vem não, deixa eu aproveitar e dar um recado completo. Semana que vem nós temos a estreia. Se eu já me sinto pequeno ao lado de algumas pessoas, semana que vem eu me sentirei menor ainda. Que estreará, palhaça, fica aí, na sua. Semana que vem estará aqui Nete Comitre, que vai estrear nesse posto, alternando com a Luciane e Bruno 15 dias.
Dias, né? Semana não está aqui no estúdio acompanhando o programa, e ela é um pouquinho alta, e eu sou um pouquinho baixo, então, assim, vai dar problema, mas tudo bem. Ela vai estrear aqui com a gente, agora eu disse que tem uma morena, uma loira, vamos fazer o trio Los Angeles daqui. Nossa, se tem trio Los Angeles. Trio Los Angeles tem história aqui na TV Destaque, mas não vou contar essa não, essa é piada interna. Piada na realidade interna, mas Não é piada não. Tchau, Marião, até a próxima. Tchau, Rapidinho. queria deixar bem clarinho o seguinte, muita gente gostou do case de sucesso do Neymar. Para mim, o futebol não é só dinheiro. O cara já é multitrilionário. Eu jamais sairia do Barcelona para jogar no Paris Saint-Germain. Ele abriu mão de ser ídolo do clube ao lado do Cruyff, do Stoichkov, do Romário, de tantos outros. Eu vídeo. E Valeu, daqui a meu pouco o Messi chapa. tá passando bastão, já também ele não ficou, né? Obrigado. Flamengo. Ai, que Flamengo. Flamengo é o time de futebol. O Corinthians de vôlei aqui em Guarulhos estreou hoje no ginásio da Ponte Tá jogando nesse da momento. Ponte Tá jogando Grande. agora. Sucesso, que Guarulhos acompanhe o Corinthians. Valeu, um grande abraço, Gabriel. Não Ingressos esqueci não. esgotados por Abraço, jogo. meu velho. Quanto cabe lá na Ponte Grande? Você sabe, Valentim? 2.200. E em breve, se tudo der certo, o Serginho aqui no Esporte na Rede, estamos negociando. Aqui Opa. a assessoria é difícil, mas sim, em breve, se tudo der certo, Serginho aqui. E não esqueci não, grande abraço. A Júlia está cuidando disso aí para mim. Flavinho, até a próxima. Obrigado, Leandro, pelo convite. Foi uma aula, como você disse. Falar brevemente sobre o Palmeiras. Eu acho que ontem a gente assistiu um funeral no Rio de Janeiro. Ontem o Borja foi Mas hoje enterrado. você tá impossível, Pois é. Flavinho. Tá bom, vai, conclui aí que eu preciso terminar o programa. Ontem o Borja foi enterrado. O que o Davidson fez ontem em campo, a Eu movimentação... discordo, ele deu uma o que ajudinha quando ele entrou no final. Sim, mas o Davidson que Fogo deu, de palha. Então, que deu o sustentáculo É. pro time. E acho que ontem o Palmeiras achou um centroavante, achou um atacante moderno e eficiente. Embora um pouquinho grosso, perdendo alguns gols. É que a cornetada tem que pintar. Boaventura, valeu, filhote. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. E Semana que vem, você Davidson, semana que vem. Bora. fogo de palha. Que é isso. Eu, Vídeo Matos, pra gente terminar aqui o Esporte na Rede, já estourei um pouquinho, um minutinho, mas queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo agora o programa, porque a gente sempre tem um público jovem, né? Principalmente quando a gente transmite na internet. E quando a gente fazia esse programa no ABC também, que durou quase 7 anos lá, a gente levou muitos colegas de profissão, a gente levou, me ajuda aqui, o Frank Fortes, me ajuda aqui, Marião. A gente levou o Frank Fortes, o Nilson César, o Osmar Santos, que foi brilhante. Então, assim, muitos colegas de profissão de jornalismo que é muito legal a gente ter, além de admirar o trabalho, como uma lição. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquele cara que pensa hoje em entrar no mercado de trabalho, em ser jornalista, que ele tem o sonho, o que ele precisa fazer para chegar a ser o Elvídio Matos? Olhar ao redor. Não só focar uma coisa, ficar naquilo. Olha o que tem em volta. Por exemplo, num jogo de futebol, não fica olhando só a bola indo para lá e para cá. Olhe para o pipoqueiro, olhe para um torcedor que está fantasiado, olhe para um narrador, olhe para um repórter de campo. Olhar. Esse é o dever do repórter e viva o jornalismo. Obrigado, viu, Vídeo, por ter vindo ao Esporte na Rede. Valeu mesmo. Gente, acabou. Então, infelizmente é isso. A aula de hoje terminou. A gente talvez tenha uma... quem sabe a gente tem mais uma nova aula na semana que vem, mas você vai ser sempre bem-vindo com a gente. Não se esqueça, nosso programa é semanal, toda quinta-feira, às 7 horas da noite aqui na TV Destaque, ao vivo. Estreia a Netcomitry aqui semana que vem no ao vivo. Eu disse que já tá com um friozinho na barriga, é um friozinho gostoso. Gente, obrigado mesmo, a gente se vê semana que vem então. A frase da... tá bom, o diretor tá me lembrando aqui a frase da noite. Já ia sem que eu estourei tudo aqui, Rafael. Ó, você sabe que amanhã é dia do padre. Sim. 4 de agosto é dia do padre. Então a gente pegou uma frase aí de Padre Antônio Vieira. A boa educação é moeda de ouro e em toda parte tem valor. Isso deveria ser exercido em todos os lugares, principalmente em Brasília, quando eu vejo tanto deputado falando tanta bobagem naquele microfone para votar. Gente, obrigado de coração, a gente se vê semana que vem. Lembre-se, Esporte na Rede, análise esportiva de qualidade. Tchau, galera. Beijo.